Bora começar a nossa bruxinha? Pra gente começar, a gente vai começar pela vassourinha, tá? Eu vou estar usando um pouco de massa marrom. Essa aqui eu dei uma clareada com a massa natural. Vou fazer aqui o formato de um rolinho, tá? Na verdade, um quibezinho, né? Duas pontinhas assim. Vou estar dando aqui uma achatadinha, porque o que a gente vai fazer é um imã ou um aplique, pra você pôr onde quiser. Vou deixar ela nesse formato. Vou pegar uma ferramenta qualquer, que eu possa fazer marcações, e vou começar a marcar aqui, tá? A gente vai marcar toda a nossa vassourinha, vai fazendo marcações aleatórias, tá? Vou dar aqui vou abrir um pouquinho aqui. Aqui também. E aqui. Não parece a vassoura ainda, né? Agora é que vem o pulo do gato. A gente vai fazer isso. Vamos dar uma apertadinha aqui. E a pontinha, eu vou dar uma achatadinha aqui na mesa. Vou vir com outra ferramenta, qualquer coisa que você tiver que possa fazer essa marcação aqui, tá? Vou separar, fazer essa marcaçãozinha e vou ajeitar a minha vassoura. Eu quero que ela fique assim, gente, ó, que essa pontinha aqui rebitadinha, tá? Depois de feito isso, a gente vem acertando nossa vassourinha, tá? Vou reforçar aqui minhas marcações, porque depois que a gente pega, a marcação vai sumindo um pouquinho, né? Eu venho aqui e vou continuar fazendo minhas marcações. Aqui na parte que deu uma entortadinha, aqui nessa parte, vou fazer a mesma coisa, tá? Por que não faço a parte de trás? Porque é imã, não tem necessidade de fazer nada atrás, tá? A gente vai fazer somente aqui na frente. Pra colocar o meu cabinho, eu já vou fazer aqui um furinho, tá bom? Faço um furinho e vou deixar a parte da minha vassourinha secando, tá? Agora, pro cabinho da nossa vassoura, eu vou estar usando um palito de dente e um pouco de massa marrom. Esse marrom aqui, depois que secar, vai ficar mais escuro e vai ficar diferente desse tom, tá? Então, pra começar, bora fazer um rolinho. E vou pegar o palitinho e vou encaixar aqui, tá? Vou fechar. Faz de conta aqui que eu tô fazendo um pãozinho, né? Tô fechando aqui, tá? Fechei. Ele vai ficar assim, e agora a gente vai vir e vai arredondar, tá? Não precisa deixar o cabo fininho, não, tá? Ele vai dar uma secada e ele vai dar uma encolhida, então, essa espessura aqui tá ótima. Vou tirar essa pontinha que passou aqui. E vou fazer umas marcações, tá? Marcações de tronco. Vou usar aqui minha ferramenta mesmo. De madeira, aliás. A gente vai vir fazendo somente as marcações, tá? Só isso aqui, gente, tá bom? Vou tirar essa pontinha aqui também que ficou passando. Vocês vão ver que depois que a gente faz o cabo da vassoura, ele vai dar uma encolhida quando secar, e vai ficar justamente a proporção que eu quero. E vai ficar assim, tá? E eu não vou colar agora, eu vou colar somente depois que ela tiver mais sequinha, tá? Vou deixar aqui, secando um pouquinho, e a gente vai partir pra nossa bruxinha, tá bom? Então, gente, agora que a minha pecinha secou um pouquinho,
a gente vai dar uma coladinha, tá? Pôr um pouquinho de cola branca mesmo, e vou encaixar a minha peça. Lembra que eu deixei aqui, fiz essa marcaçãozinha? Agora eu venho aqui e encaixo. Fica mais fácil pra eu trabalhar assim, tá? Olha, gente, fofura. Agora, lembra que eu falei que ia escurecer e ficar um pouquinho diferente? Tá aqui um pouquinho diferente a cor, tá? Pra minha peça não descer aqui a bordinha dela, gente, eu vou deixar esse pincelzinho aqui secando como apoio, tá? Agora, a gente vai fazer as perninhas da nossa bruxinha, tá? Vou pegar um pouco de massa pele. Eu peguei ela num pele mais claro, mas você pode estar usando um pele mais escuro, tá? E a gente vai tirar aqui na mesma medida e fazer as duas perninhas, tá? Então, gente, eu fiz uma perninha aqui, já antecipei e vou mostrar como que eu fiz essa perninha. A gente vai começar fazendo um rolinho. Um rolinho. E a gente vai dividir aqui o pezinho e a coxinha dela, tá? Vamos separar aqui. Aqui eu vou dar uma afinada, que ficou um pouquinho mais larga. E vou começar a modelar aqui o pezinho dela, tá? Vejo se tá no tamanho do outro. Vou dar uma afinada, ficou um pouquinho mais largo. E vou modelar aqui o pezinho. Esse ficou um pouquinho maior. Vou tirar um pouco da pontinha do pé. Agora vamos ver. Agora sim, ele vai ficar nesse formato. Eu vou colar aqui e vou deixar secar um pouquinho, tá? A gente vai colar nessa posição, tá? Vamos colar assim e deixar secar um pouquinho. Então, gente, depois que a minha peça deu uma ressecadinha, agora a gente vai trabalhar a parte de cima, tá? Não tá 100% seca, mas tá uma boa parte dela já tá sequinha. Então, a gente vai trabalhar agora a cabecinha dela, tá? Que é pra poder passar pra parte do corpo, sem alterar o formato da cabeça. Vou colocar a minha pecinha aqui. E venho aqui e vejo se tá o tamanho que eu quero. É esse tamanho que eu quero mesmo. Pra essa cabecinha, ela não vai ter nenhuma dificuldade, não tem linhas diferentes. Ela vai ser uma cabeça de bolinha, tá? Vocês estão vendo que eu tô fazendo sem isopor, sem estrutura nenhuma. Poderia estar usando isopor, poderia estar usando papel alumínio, mas não tem muita necessidade. Principalmente se você estiver usando a massa pluma, não tem necessidade, tá? Esse é o formatozinho da cabeça que eu quero, tá bom? Vocês estão vendo, olha? A proporcionalidade que a gente fala é essa. Eu tenho que ver se a cabecinha tá proporcional ao corpo, porque essa bruxinha não vai ser estilo as outras que eu fiz, que eu chamo de cabeçudas, né? Não, essa daqui vai ser somente isso. Não vou nem afundar aqui a parte da bochecha, tá? Porque é só isso que eu quero. Eu quero ela nesse formatozinho. Então, a gente vai fazer o formato de boca, que você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Pode botar a boquinha pro lado, pode fazer. E os olhinhos também. Vocês podem fazer, se você quiser fazer com o seu
Com seus olhinhos resinados, pode fazer olhinhos adesivos, e eu não vou. Eu vou botar só aqui. Eu quero uma bruxinha simples, tá? Simplesinha, sem nada demais. A gente vai deixar ela secando e vamos pro vestido, que também é o corpo, tá? Para o corpinho dela, eu vou estar usando um tonzinho de lilás, tá? Um tonzinho de roxo. Ele era um roxo bem escuro e eu misturei com um pouco de massa natural, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma amassada nela, nessa massa, tá? Vamos dar uma alisada nela e bora cortar ela com um cortador redondo, pra gente dar o formato da saia, tá bom? Deixa numa espessura razoável, que dê pra gente fazer babado, tá bom? Nossa, meus cortadores aqui deu uma misturada, deixa eu ver o tamanho que eu quero. Esse é o tamanho que eu vou querer, tá, gente? Deixa eu ver qual é essa minha... Esse meu cortador é o de 4 centímetros, tá? É esse o que eu vou usar. A gente vai vir aqui agora. Cortei, tá? Bora economizar e guardar o restinho da massa. Não pode desperdiçar, tá? Depois de feito aqui, agora a gente vai fazer babadinhos em toda a volta da nossa peça. Perdi minha... Ai, não sei, gente, cadê? Tá bom, tá aqui. Eu vou usar essa ferramenta aqui e vou fazer alguns... Vocês estão vendo? Como se fosse preguinho no tecido, tá? Se você não tiver a ferramenta, pode usar qualquer coisa. Às vezes eu uso palito de pirulito, sabe? Aquele palitinho mais fininho. Palitinho transparente, e vou dando o formato que eu quero. Agora, vamos dar uma arrebitada aqui no tecido, tá? Mas aí vai do teu gosto, amiga. Faz do jeito que quiser. Pega a saia, dá um franzido bem legal, tá? E faz do jeito que você quiser. Bora lá. Agora, a gente vai medir aqui na nossa boneca. Aqui. Esse é o tamanho que eu quero, gente, olha, tá? É isso aí. Agora, a gente vai colar, tá? Na nossa pecinha. Aqui eu vou passar aqui na parte de trás. E vou passar aqui só na parte do meio, tá, gente? Pra ficar o franzido na parte de trás, eu passo toda. Pra ficar o franzido na nossa saia, tá bom? Eu vou vir aqui. Vou colocar aqui e vou descer a sainha. E ela vai ficar assim. Deixa a sainha bem arrebitadinha, tá? Pra dar pra dar esse caimento legal, tá? Agora, a gente vai colocar a parte de cima da roupinha dela. Seria a parte de cima nada mais, nada menos que o corpo dela, tá? Vai ser o corpinho da nossa bonequinha. Deixa eu tirar isso daqui. Vai ser o corpo da nossa bonequinha. Pouquinha massa, tá? Porque eu não quero que ela fique muito cheinha, não. Quero ela mais fininha. E assim, gente, o corpinho aleatório, tá? Você vai dar o formato que você quiser. Ó,
Fiz só um rolinho. Vou achatar esse rolinho aqui e aqui. E agora eu vou ver se vai dar legal. Bora lá. Tipo isso, tá? Tipo assim. Vamos ajeitar aqui, pra dar uma curvinha aqui na cintura dela. E a gente vai e cola, tá? Não precisa palito, não precisa nada disso, não. Bora lá. Foi, tá? Bora passar colinha, pouquinha, e colar aqui no corpício. Ó. Não se preocupa que a gente ainda vai dar um acabamentozinho aqui na cintura com uma fitinha, tá? A gente passa uma fitinha aqui na cintura dela pra dar um tchanzinho. Agora, aqui, eu vou colocar um palitinho, gente. Porque aqui é a junção entre o pescoço e a cabeça, tá? Não precisa ser muito grande, tá? Ó, tirei um pouco do palito. Só isso aqui, tá? E vamos deixar descansar mais um pouquinho, dar mais uma ressecadinha. Agora, gente, a gente vai fazer o chapéu da nossa bruxinha, tá? Bora lá. Vai ser roxinho também. Eu vou estar de novo usando o cortador, tá? Vou usar o mesmo, não vou mudar o tamanho dele, não. Vou usar o mesmo. O outro chapeuzinho da outra bruxinha, eu não usei o cortador, né, gente? Eu só vim modelando e fazendo o formato que eu queria. Mas esse eu vou estar usando cortador. O de 4 centímetros, tá, gente? Agora eu venho, vou apertar aqui as bordinhas. Pra ele ficar um pouquinho irregular, tá? Não ficar um círculo perfeito. Quero que ele fique assim, meio amassadinho, tá? E foi. E bora fazer a parte de cima do nosso chapéu. Não vou usar muita massa, tá? Vou só uma pontinha de massa mesmo. Gente, vou passar o rolinho aqui, pra dar uma... deixar mais lisinho, tá? Aqui. E é isso. Tá. Agora aqui, a gente vai fazer a ponta do chapéu. A parte de cima do chapéu, na verdade. Vou fazendo assim. Não quero que fique grossa, uma parte de cima grossa. Eu quero assim, fininha mesmo. Tá, gente? Quero que fique nesse formato, fininho. Que é um pouquinho diferente do outro, tá? Bora nós. Bora nós, bicho, tá? Tá aqui. Dou de novo outra alisadinha. Pra tirar imperfeições que ficarem. E esse é o formato que eu quero. Bora colar. Um pouquinho de cola. Essa aqui eu coloquei um pouquinho mais, porque essa massa tá meio durinha. Tá um pouquinho ressecada. Tá? A gente vai vir aqui, ver o lado que tá melhor. O lado que tiver melhor, vocês põem assim, porque a parte que vai ficar visível é ela, tá?
Vou vir aqui, ó. E foi. Encaixei aqui meu chapéu. Estão vendo? Agora, vamos dar um formatozinho aqui do ladinho do nosso chapéu. Vamos só fazer umas marcações, tá? Do lado que eu dou a marcação, gente, é o lado que eu viro, tá? E aqui, vou botar só mais um aqui. E foi. Isto. Eu já colei a cabecinha no corpinho, tá? Vocês viram que eu coloquei o palito, só encaixei. E aqui, eu vou só medir minha bruxinha. Quero só medir ao lado que eu vou pôr pra cima. E é justamente este ladinho aqui, tá? É isso mesmo. Aqui. É isto. Então, bora de novo deixar secar mais um pouquinho, tá? Depois que tiver um pouquinho mais sequinha, a gente volta e continua. Pra não deformar a nossa pecinha, tá? Aqui. Tá, gente? Ó. E vou deixar secando um pouquinho assim. Já a gente volta. Bora lá, meu povo, continuar, né? Então, pra fazer as manguinhas aqui da blusinha dela, o que que eu fiz? Fiz 2 bolinhas também na corzinha roxa, tá? Peguei uma ferramenta minha, abri aqui, só isso. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colar, lógico, né? Depois de colar as manguinhas, a gente vai colar os bracinhos, tá? Como que a gente cola? Somente aqui, ó. Só aqui. E aqui desse ladinho também. A gente vai colocar, fazer os bracinhos e encaixar nessa partezinha dos bracinhos dela, tá? Bora lá. Pra fazer os bracinhos, gente, eu não vou precisar de muita massa. Não vou fazer mãozinha nem dedinho, tá? Eu só vou deixar o formato, tá bom? A gente vai fazer um rolinho fininho, tá? Fininho mesmo, não preciso mais do que isso, ó. Vou deixar aqui uma bolinha, sei lá, assim, bem... E eu vou vir aqui e vou colocar aqui na partezinha que a gente fez, ó. Tá? Somente isso. Vou fazer o outro lado. Mesma coisa, mesmo processo. Um lado mais fino, um lado mais largo. A mãozinha é somente uma bolinha. Sem problema nenhum. Vou vir aqui do outro lado. Fazer a mesma coisa, tá? Eu quero que ela fique assim. Tá? Mãozinha, bracinho por cima do outro, tá? Tá sentadinho, assim. Ó. Somente isso, tá? Então, gente, pra fazer o cabelinho, eu vou simplesmente fazer alguns tufos de cabelo. Não preciso fazer na cabeça toda, porque o chapeuzinho vai ficar na cabecinha, né? Vai ficar cobrindo boa parte do cabelinho. Eu faço só um rolinho com a ponta mais fina, uma leve achatadinha, tá? Vou pegar um marcador de tronco, marcador de madeira, e vou fazer minha marcação com ele mesmo, tá? Caso você não tenha o marcador, você pode pegar uma ferramenta qualquer, ou até mesmo a régua,
vem, faz as marcações, tá? Mas eu vou, pra adiantar, eu vou usar o meu marcador de tronco. Esse cabelinho, eu vou deixar ele pra esse lado, tá? Vou simular que ela tá voando. Então, ele vai ficar assim. Vou colocar 2 tufinhos assim, nesse formato. E o restante, a gente, como vai cobrir com o chapéu, vou colocar uma pequena franja, tá? Porque o chapéuzinho dela vai ficar aqui. Então, vai cobrir quase todo o cabelinho, tá? Então, a gente vai só colocar mais um pouco aqui, tá? Vamos colocar uma franjinha. Vou fazer o mesmo processo, vou fazer um rolinho com um ladinho mais fininho. Tem um aqui, faço de novo. Eu quero um franjão, tá? Vou marcar aqui outra vez. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui a franja da minha fada. Da minha bruxinha. Fada, ó, gente. Eu pensando em fazer uma fada, fico com esse pensamento aqui na minha cabeça. Tá. Quero um cabelinho esvoaçante, assim. Nesse jeitinho. Vou colocar mais um pouquinho de franja. Só mais uma aqui, tá? Se eu fazer menorzinha. E vou deixar esse aqui. Aqui. Agora sim. Isso. E agora a gente vai colocar o nosso chapéuzinho, tá? Ele vai ficar desse ladinho. Aqui. Não vou botar palito, não vou colocar nada, não. Vou só encaixar aqui. Aqui, ó. Tá? Aqui. Vai ficar assim. Cabelinho mais... E aí, bora deixar ela aqui um pouco. E bora ver como que vai ficar, tá? E pra terminar a nossa bruxinha, a gente vai colar essa florzinha aqui no chapéuzinho dela, tá? Bora também passar um pozinho no rostinho dela. Pouquinha coisa, tá? Passar aqui na bochechinha, na pontinha do joelho, tá? Na mãozinha. Tá? Ó. Um pouquinho na bochechinha. No narizinho. E é só isso, gente. Facinho, né? Bora ver nossa bruxinha como ficou. Fofinha, né? Super fácil. Então, assim, gente, usa a imaginação, a criatividade, usa o que vocês tiverem e vamos fazer, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!